E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o time sub-20 do Cruzeiro, que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Acabou de se classificar na primeira fase e no dia que eu tô publicando esse vídeo, né, sabadão, 9h30 da noite, Cruzeiro e Madureira se enfrentam aí pela primeira fase de mata-mata. Quem ganhar segue adiante na competição, em caso de empate teremos definição nos pênaltis e a partida vai ter transmissão da Cazé TV, tá? Então assiste o vídeo para você conhecer um pouco mais os jogadores do Cruzeiro, saber como está sendo a campanha do clube até aqui, e 9h30 da noite se liga que tem essa partida importante então do Sub-20, que está fazendo uma campanha positiva, né? Estamos invictos na competição até o momento, mas eu diria que é uma campanha agridoce aí nessas 3 primeiras rodadas, porque o Cruzeiro começou a campanha enfrentando o Capital e era um jogo que se esperava uma vitória tranquila. O Cruzeiro até criou bastante, mas venceu por apenas 1-0, não foi ali uma grande atuação. Na segunda rodada contra o Nova Mutum, o Cruzeiro jogou mal, na minha opinião. Poderia ter vencido, poderia ter feito mais, sim, mas assim, o Cruzeiro não conseguiu, né, furar o bloqueio desse adversário, teve muita dificuldade. A partida terminou empatada por 1-1, inclusive o nosso gol foi marcado já na reta final. Tomamos inclusive um gol numa jogada de falta ensaiada, né? Méritos para o time do Nova Mutum, obviamente, mas o Cruzeiro deu mole ali, né? Inclusive o Nova Mutum, que está classificado, se o Cruzeiro passar do Madureira, pode reencontrar esse time na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí na terceira rodada, o Cruzeiro foi enfrentar um adversário mais fraco, o União Mogi, né? Que já não tinha mais chance de classificação, e o Cruzeiro precisava ganhar por 7 gols de diferença para conseguir a classificação em primeiro lugar no grupo. Fez isso e até sobrou, né? O Cruzeiro ganhou por 9-0. Madureira, que por sua vez ficou em segundo lugar num grupo que teve a Portuguesa como líder. Então, antes da gente falar detalhadamente aí sobre esse time do Cruzeiro nesse início de copinha e o que a gente pode projetar para o futuro, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro, que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você utilizar como aposta no site, tá? E sim, eu sei que o banner tá desatualizado, tem o Castan que nem é mais jogador do Cruzeiro, né? Mas enfim, daqui a pouco a Betfair vai atualizar os banners e teremos aí outros jogadores que talvez não tenham, assim, testado tanto a nossa paciência em 2023. Inclusive, todo final de semana a Betfair dá aposta grátis para todos os clientes, né? No meu caso, normalmente são R$2 no sábado, R$2 no domingo. Tem gente que recebe um valor diferente, mas sempre pinga no final de semana aquele chorinho ali para você fazer uma aposta, uma múltipla. De vez em quando dá para ganhar um dinheiro legal. O que eu sempre lembro, hein, galera? Apostar sempre com responsabilidade para se divertir. O bônus, você vai na loucura, faz aquela múltipla de 20 partida, tá liberado, mas o que você investir, tirar da sua carteira, sempre com responsabilidade. Aqui no campinho a gente tem uma visão geral aí dos atletas que estariam disponíveis para o Cruzeiro nessa Copa São Paulo, mas eu já vou explicar os casos aqui pra gente dando uma liberada no campinho e ficar a situação mais clara. Os jogadores que eu botei nessa coluna mais da direita aqui, Juan Santos, o Everton, Japa, Henrique Rodrigues, Robert e João Pedro, todos eles tinham idade para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não estão fazendo isso por opção do Cruzeiro. No caso de Juan Santos, o Everton, Henrique Rodrigues e João Pedro, eles não têm mais idade sub-20, mas a copinha é sub-21, então eles poderiam viajar, poderiam jogar, mas o Cruzeiro preferiu que esses jogadores estivessem inseridos na pré-temporada do elenco profissional, o que eu acho que até é interessante, desde que eles recebam oportunidades aí no Campeonato Mineiro, né? Não pode ficar só treinando o ano todo. No caso do Everton, inclusive, já foi emprestado para o Atlético, né? Mas Juan Santos, o Japa, né, que inclusive cotado para jogar bastante aí nessa temporada, o Henrique Rodrigues, Robert, João Pedro, esses não foram porque o Cruzeiro não quis. O Robert, inclusive, tem 18 anos. Mas o Cruzeiro acredita bastante nesse jogador e é importante que ele esteja no plantel principal. Os 3 que eu deixei aqui embaixo, Ítalo, Isaac, William e Ângel, eles não foram para a Copa São Paulo porque estão lesionados. O Ítalo Isaac, que é lateral direito, jogou na lateral esquerda, vinha fazendo uma boa temporada como volante, né? Teve uma ruptura de ligamento, por isso só deve voltar a jogar ali no segundo semestre. O William é um lateral esquerdo que estava tendo bom destaque aí pelo time sub-17 do Cruzeiro, também lesionado, não vai poder jogar a copinha, né? E o Ângel, meio-campista, que tem boa qualidade também, é outro que fica de fora por causa de problemas físicos, certo?
Esses jogadores aqui, são 30 atletas, são os que estão de fato inscritos na competição. E por que eu deixei esses 6 jogadores aqui na de fora? Porque eles num primeiro momento não viajaram para fazer parte da delegação lá em São Paulo. Eles estão inscritos na Copinha, se o Cruzeiro quiser a qualquer momento pode utilizá-los, mas são jogadores que não seriam titulares no time sub-20, então ficaram na Toca da Raposa. Inclusive tem algumas imagens aí do Vitor, do próprio Bordon, treinando com os profissionais, né, nessa pré-temporada que está sendo comandada pelo Larcamon. Mas se o Fernando Seabra quiser contar com algum desses jogadores, ou se alguém machucar, por exemplo, eles estão à disposição, estão inscritos no torneio. O Vitor Lamounier é o goleiro, tá? 16 anos, muito jovem ainda, né? Seria o 4º goleiro no momento. O Ricardo Bordon é zagueiro, Nicolas e Murilo Hickman são volantes, o Jonas e o Kaique Kenji são meio atacantes, né? Jogadores de beirada aí preferencialmente. E esse seria um esboço de time do Cruzeiro que eu consideraria num primeiro momento, né? Porque a gente tem aqui 3 goleiros, o Otávio é o titular, o Marcelo e o Ítalo Brito são reservas. Para a zaga, Pedrão, Kaique, Kelvin e Bruno Alves. São 3 laterais direitos, o Dorival, o Carlos Gomes e o Vitor Jesus. E só o João Gabriel como opção para a lateral esquerda. Para o meio campo, o Henrique Silva é um primeiro volante, que na verdade tem até a formação como zagueiro, né? Ele pode jogar nas duas funções. Murilo e Xavier também são mais volantes, André, Juan Gabriel, Guimeira e Vitinho são meias. Coloquei o Josefer aqui como ponta direita, embora ele já tenha jogado em praticamente todas as posições, né? Nessa copinha, inclusive, ele esteja sendo muito mais volante do que qualquer outra coisa, mas pode jogar pelas pontas, laterais, jogou na zaga, faz quase todas as posições. O Teves é um atacante de lado, o Fernando a gente conhece, chegou até a jogar no profissional. Foi o artilheiro do Sub-20 do Cruzeiro na última temporada, né? Joga mais aqui pela ponta esquerda. Gustavo Zago também é jogador de lado. Arthur Viana e o Juan Índio são os 2 centroavantes. Agora eu vou tirar do campinho os atletas que não jogaram na Copa São Paulo até o momento, tá? Nessas 3 partidas aí da primeira fase. Os 2 goleiros reservas, né? O Ítalo, que é o 3º goleiro, e o Marcelo, que é o reserva imediato, eles não chegaram a jogar e dificilmente jogarão. O Otávio é o dono da posição. O Kaique, zagueiro, também não foi nem relacionado para as partidas, tá? Ele é uma opção de zaga aí que formou, inclusive, né, a zaga titular campeã sub-17 com o Kelvin. Por sua vez, o Kelvin tem sido titular do time, né? O único zagueiro canhoto que a gente tem, mas o Kaique não tem sido tão aproveitado assim. O Vitor Jesus, que até fez gol aí na última partida, ele foi utilizado aqui na lateral esquerda. E ele já jogou por aqui outras vezes, ele é lateral direito de formação, mas até pelas dificuldades do Cruzeiro no setor, né? O João Gabriel é o único lateral esquerdo de fato. Na temporada passada a gente teve o Japa jogando muitas vezes aqui como lateral esquerdo e o Vitor Jesus se tornou uma opção aqui no setor. Do meio-campo, todos aqui já foram utilizados e aqui no ataque o Gustavo Zago não chegou a jogar, tá? Não apareceu em nenhuma partida. Deixa eu deixar o Marcelo aqui de bobeira também, pra gente deixar o campinho mais limpo, digamos assim. E em campo, nas 2 primeiras rodadas, o time do Cruzeiro jogou basicamente nessa estrutura aqui, tá? De um 4-3-3, que tem algumas variações que eu já vou falar com vocês, mas é isso. Otávio no gol, Pedrão e Kelvin na zaga, Dorival na lateral direita, João Gabriel na esquerda. Henrique Silva primeiro volante, Josefer e Vitinho como meio-campistas centrais, o Guimeira como meio atacante pela direita, o Fernando, né, como um atacante que parte da esquerda para dentro e o Juan Índio na referência. E esse time teve algumas variações, tá? Por exemplo, no jogo de estreia, a gente viu o Josefer caindo mais vezes aqui pela ponta direita e o Guimeira fazendo um papel por dentro. Na segunda rodada eles trocaram, né, e o Guimeira, que era mais um atacante, enquanto o Josefer fazia um papel de volante, e a gente teve uma alteração sendo feita aqui, uma mudança, né, para o Cruzeiro jogar com 3 zagueiros, com o avanço do João Gabriel como um ala pela esquerda, o Josefer fazendo um papel de ala pela direita, e quem compunha o 3º zagueiro não era o Henrique Silva, né, que seria a escolha mais óbvia por ser um zagueiro de formação. É o Dorival mesmo, tá? Jogando aqui como um central descaído, né? Um zagueiro pelo lado direito. Central descaído é linguagem para quem joga Futebol Manager, tá? Mas ele fazendo esse papel de um zagueiro pelo lado direito, o Kelvin também na saída de bola pela esquerda e o Pedrão como um zagueiro central. Com o João Gabriel ocupando essa lacuna aqui pelo lado esquerdo, né? O Fernando poderia circular um pouco mais, sair da ponta, cair pelo lado direito e formar muitas vezes uma dupla de ataque com o Juan Índio. A gente viu o Cruzeiro jogando dessa forma. Em muitos momentos tinha também o Vitinho e o Henrique Silva aqui formando uma dupla de volantes, e sim, o Vitinho baixando bastante para iniciar as jogadas,
e tendo um trio na frente, né? O Juan Índio na referência, o Fernando e o Guimeira encostando bastante no ataque. A gente teve esse time do Cruzeiro jogando em vários momentos. A gente ganhou do Capital e empatou com o Nova Mutum basicamente com esse time. E para a terceira rodada, o Cruzeiro já estava classificado inclusive, o Fernando Seabra resolveu dar uma viajada na maionese e montar um time bem ofensivo, bem diferente, com algumas trocas, tá? Ele tirou o Juan Índio do comando de frente. O Juan Índio não fez gol, mas também não é que estava perdendo chances claras, né? Ele não estava sendo bem municiado. E o Arthur foi o centroavante. Inclusive o Arthur fez 2 gols. Outra saída foi do Henrique Silva, o Seninha, até porque tinha tomado 2 cartões amarelos. E entrou para jogar no meio campo aqui o Xavier, que inclusive fez o gol de empate contra o Nova Mutum. E o João Gabriel também foi sacado do time, né? Não jogou ali na lateral esquerda e entrou na escalação o Teves. Aí você fala, tá, beleza, então o Cruzeiro manteve a mesma estrutura? Não, senhores. A defesa continuou tendo aqui o Otávio e os 3 da zaga da mesma forma, pelo menos no início da partida, né? Só que aí a gente teve um esquema, que pelo menos eu vi isso, tá? Talvez eu esteja maluco, mas que tinha Vitinho e Xavier como meio-campistas caindo pelos lados, o Josefer sendo um primeiro volante, o Guimeira uma espécie de camisa 10 e 3 atacantes, Teves e Fernando mais aberto nas pontas e o Arthur como centroavante. Então a gente teve em algum momento do jogo o Vitinho e o Xavier participando do jogo praticamente como alas, mas eles não eram jogadores que vinham fazer a linha de fundo, o Teves e o Fernando que eram os caras mais abertos para dar amplitude no campo, e na prática era como se o Cruzeiro tivesse 3 zagueiros mais postados, 4 meio-campistas, né? 4 meias de articulação, os zagueiros subindo bastante pelos lados também, o Dorival e o Kelvin. E aí a gente tinha muita criatividade nesse meio-campo, municiando um centroavante, e a estratégia deu muito certo, até considerando a fragilidade do adversário, né? O Cruzeiro no intervalo já estava vencendo por 5-0. Até por isso o Seabra tirou no intervalo ainda o Dorival e o Vitinho, né, preservando os jogadores aí para a sequência, para as entradas do Carlos Gomes, lateral direito peruano, e entrou também o Bruno Alves, que é zagueiro. E o Seabra rearranjou o time com o Carlos Gomes como um ala pela direita, Xavier, Josefer e Guimeira no meio campo, o Fernando mais próximo do Arthur aqui no comando de ataque e o Teves jogando pelo lado esquerdo. O Pedrão virou um zagueiro mais pela direita e o Bruno Alves ficando um pouco mais como um líbero aqui, um zagueiro central. Depois do 6º gol, que foi marcado pelo Teves, o Seabra tirou o Arthur Viana e tirou também o Josefer de campo, tá? Entrou aí o Murilo e o André, né? Aí basicamente o Guimeira e o André passaram a ser meias aqui pelos lados e o Fernando passou a ser o atacante, né? A referência de frente, inclusive fez gols assim, né? Os últimos 2. E as últimas mexidas foram para saídas aqui de Kelvin e Matheus Xavier, né? Pô, já tá ficando confuso, para as entradas do Vitor Jesus e do Juan Gabriel. E como é que ficou basicamente o time? Se rearranjou taticamente mais uma vez, tá? O Cruzeiro passou a jogar com uma linha de 4 na defesa, muita liberdade para os alas, né? Especialmente o Carlos Gomes, que até deu assistência, o Vitor Jesus fez gol. Aí o Murilo estava sendo aqui um primeiro volante, o Juan Gabriel e o André como meio-campistas centrais, né? O André mais pela esquerda, o Juan pela direita, Guimeira, Teves e Fernando. Foi assim que o Cruzeiro basicamente terminou a partida. E eu já critiquei muito as invenções do Fernando Seabra, né? Inclusive quando dá errado mesmo, tá? Mas assim, é interessante a gente ver essa disponibilidade que ele tem para botar os jogadores para fazer diferentes papéis, aprender diferentes posições, né? E os jogadores estão crescendo tecnicamente, taticamente, com esse aprendizado, com essa variedade. O Japa é um jogador bem melhor hoje do que era, né? Quando subiu do Sub-17 para o Sub-20, não é à toa que já está no plantel principal. Acho que o Josefer é um cara que também tem se mostrado um bom volante aí, que pode receber oportunidades nesse time do Cruzeiro, e aí pode ser como volante, pode ser como lateral direito, como ala, né, uma posição que a gente tem um pouco de dúvida quando não tem o William. Esse trio de zaga também tem feito um papel interessante, porque o time do Cruzeiro costuma ser muito dominante nas partidas, né, tem sofrido poucas finalizações aí, o Dorival fazendo um papel interessante pela direita, de
vez em quando ele apoia como um lateral, mas na maior parte do jogo ele fica ali como um terceiro zagueiro mesmo. O Pedrão é o único, né, que jogou os 90 minutos de todas as partidas, além do goleiro Otávio. E copiando o trocadilho que foi feito até pelo Rogério Correia, né, o Pedrão é uma rocha no sistema defensivo do Cruzeiro. O Kelvin tá sendo uma surpresa boa, né, porque ele subiu do sub-17 agora, mas tem jogado bem aí pelo lado esquerdo. É um zagueiro que joga sério, joga firme, mas que tem uma boa qualidade de passe. E zagueiro canhoto a gente sabe o quanto é difícil achar, né, o elenco principal do Cruzeiro não tem nenhum, por exemplo. Até essa terceira rodada o desempenho ofensivo do Cruzeiro estava sendo decepcionante, né, tinha marcado apenas um gol em cada uma das primeiras partidas. O Juan Índio não recebeu muitas oportunidades, acabou não sendo bem acionado e é um pouco decepcionante. Eu, pelo menos, queria ver mais desse jogador em campo, né, veremos se ele vai ser titular ou começa no banco a partida contra o Madureira, porque o Arthur fez 2 gols, né, e quem faz gol beija na night, como diria o poeta. Foi muito importante o Fernando ter desencantado, né, e fez logo 3 gols aí, para ficar com 3 gols em 3 partidas. O Guimeira é outro jogador que também tem 3 gols marcados na Copinha até então, e é um cara que tem criado boas chances pro Cruzeiro nessa Copinha. O Vitinho, meia esquerda, né, que tem jogado até como ala, como eu citei aí, mas é um camisa 10, é um jogador que eu gostaria de ver fazendo parte aí de uma transição pro elenco principal nessa temporada. E é fato que o time teve um pouco de dificuldade aí nas 2 primeiras partidas, talvez um pouco de desentrosamento, né, querendo ou não, metade do elenco basicamente foi modificado. Tem muito jogador que estava no sub-17 e passou para o sub-20 agora, então a gente ainda tá até conhecendo um pouco mais, né, eu pelo menos acompanho o sub-17, mas acompanho muito mais o time sub-20, e tem alguns jogadores que mostraram boas credenciais. O Tevez, por exemplo, que foi titular, deu assistência, fez gol no último jogo. E o principal objetivo desses torneios de base, que é revelar jogador, o Cruzeiro tá cumprindo. Tem bastante gente de talento nesse time, que a gente verá mais no decorrer da temporada. Mas é claro, né, ainda mais um torneio como a Copa São Paulo, que é disputado no momento em que a gente não tem jogos do time principal, todo mundo fica mais curioso, né, e querendo ver mais dos jogadores. Tomara que o Cruzeiro faça uma boa campanha, chegue aí às fases mais decisivas. Se for possível repetir a campanha de 2007, que a gente foi campeão, melhor ainda, né, mas o quanto mais o Cruzeiro avançar na competição é melhor para os jogadores e até para a torcida reafirmar um pouco mais a confiança que tem nos crias da Toca, que estão sim fazendo mais uma vez um bom trabalho. Temporada passada, campeão da Copa do Brasil e do Mineiro Sub-20, né, ganhamos no Sub-17, ganhamos no Sub-14, ganhamos uma porrada de título também. E esse ano que seja uma campanha vitoriosa nesse sentido, mas de vários jogadores podendo aí integrar o elenco de Larcamon durante o ano. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para opinar sobre esse time do Cruzeiro na Copinha, qual jogador te chamou a atenção, né, os destaques, quem você acha que tá devendo um pouco. Fica à vontade, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. E não esquece, 9h30 da noite, Cruzeiro e Madureira nesse sabadão, partida com transmissão da Cazé TV, assiste lá para prestigiar os crias, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!